Ações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e saúde. Olá, bom dia! Estamos de volta com mais uma edição do Medicina e Saúde. Tudo bem com você? Uma excelente manhã de sábado para você que está em nossa companhia, você que está na sua casa, você que está no seu trabalho, já chegou no seu trabalho, você que está em seu automóvel. Que prazer, que alegria ter você junto com a gente nesta manhã de mais um Medicina e Saúde. E hoje, marcando no calendário dia 22 de março, estamos vivendo o outono brasileiro. Senhora Mônica, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Clau, bom dia, ouvinte, bom dia quem está aqui no estúdio, isso mesmo. E já que a gente está falando de saúde, vamos lembrar que 22, Dia Mundial da Água, Clau. Esse elemento que a gente não vive sem ele. Falando em saúde, lembrando que a gente tem aí de 60% a 75% do nosso corpo constituído de água, né? Então, bora beber água, né? O pessoal às vezes esquece de se hidratar, ou quando vai se hidratar, toma 1 litro de água no mesmo momento. Tem gente que é da saúde aqui, vai conversar com a gente, vamos falar se realmente tem quanta água tem que tomar, como é que a gente toma água, será? Vamos conversar. Vamos aprender tudo. Vamos aprender tudo. Então, o bate-papo de hoje vai ser com Maurício Pacheco, ele que é bioquímico e diretor técnico do ALT Laboratório. Mas antes da gente começar a conversar com o Maurício, Mônica, deixa eu contar que nós estamos em oferecimento de ALT Laboratório e também de CIOP. Lembrando que o CIOP é um centro integrado de oncologia do oeste do Paraná. É uma clínica especializada na prevenção, no diagnóstico e também o tratamento do câncer. Faz também infusão e medicamentos para tratamento de doenças, através de uma abordagem multidisciplinar e de equipe médica qualificada. Realiza consultas e procedimentos diagnósticos e está localizada na Rua Tarobá, 526, a esquina ali com a Bartolomeu de Gusmão. O telefone de contato é o 3523-0022. Então, para agendar a sua consulta, este é o telefone. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e depois volta novamente das 14 às 18. E também de ALT Laboratório. Inovação, precisão e cuidado em cada detalhe. A excelência que vai além da tecnologia, garantia de precisão, confiabilidade dos resultados e ainda atendimento humanizado. Uma equipe que não apenas altamente qualificada, mas também atenciosa, criando um ambiente acolhedor e confortável para todos os pacientes. E depois dos exames tem aquele cafezinho delícia. É isso. Agora são 8h05, vamos abrir com o nosso convidado Maurício. Bom dia, seja bem-vindo. Que honra nossa ter você nessa bancada. Bom dia a todo mundo. Para mim também é uma satisfação imensa estar aqui. Conta um pouquinho, Maurício, quem é o Maurício, qual é a sua formação? Conta para a nossa audiência um pouco, porque no sábado a nossa audiência é diferenciada do decorrer da semana. O Maurício já esteve conosco aqui no Bom Dia Clube, mas sempre é bom para quem está ouvindo saber qual é a sua formação, Maurício. Eu sou bioquímico, farmacêutico bioquímico de formação. Formei na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Tenho especialidade em imunologia clínica pela Universidade Federal do Paraná e sou mestre em análises clínicas pela USP e trabalho aqui em Foz do Iguaçu desde 98. Desde 98. Mas nasceu aonde? É Nasci em Santa Catarina. Santa Catarina? Lages. E está aqui desde 98, já é um iguaçuense, não? Com certeza. Quem vem aqui, eu sempre falo, né, Mônica? Quem vem nessa cidade, bebe dessa água, não quer mais ir embora. Eu vim para cá passar um ano. Olha... E aí? Depois foram 2, 3, agora... E olha, eu sei que o laboratório, o Maurício aí está fazendo 5 anos, né, em atividade esse ano, mas o Maurício tem muita experiência, como ele falou, desde 98, né? E a gente sabe que ele é muito conhecido aqui como bioquímico respeitado. Exatamente. Conta mais, Maurício, fala mais aí dessa... Maurício, e como que nasceu a ALT dentro da sua trajetória em Foz do Iguaçu? Então, a gente sempre teve vontade de montar um serviço de laboratório que fosse um pouco diferente do que se praticava, do que eu mesmo estava envolvido, né? E assim, que fosse um laboratório que pensasse mais no acolhimento da pessoa integral do que só no exame. Então eu tenho 2 sócios,
tá? O Heitor Arendt e o Matheus Arendt. E o Heitor, ele trabalha no agro, mas é uma das pessoas que mais entende laboratório que eu conheci na vida, porque ele teve uma... E é um ser humano incrível também, né? Com certeza. E ele tem uma facilidade natural de compreender o contexto, assim, que é fantástica. E a gente entrou nessa e montamos o laboratório no final de 2019. Começamos a montagem e a gente inaugurou em 2020. Plena pandemia. Quando começou a pandemia. Desafio. Nossa. Imagina. Você não faz ideia. Então, assim, de 2020 para cá, a gente sabe que essas datas, elas não são grande coisa, mas é o momento que a gente faz um balanço. Sim. Né? Isso é muito importante. E olhando para trás, a gente viveu mais transformações. Eu não falo só pessoalmente, eu falo o setor como um todo. Mais transformações nesses últimos 5 anos do que nos 30 que antecederam, sabe? Porque a dinâmica toda ficou diferente e tudo mais. A gente deve isso, essa mudança, Maurício, à pandemia ou à inteligência artificial e essa globalização que chegou assim avassaladora nos últimos 10 anos, mas parece que nos últimos 5 anos deu um pulo assim que a gente está meio perdido. Eu acho que tudo contribui, mas de fato a pandemia foi a coisa mais impactante, né? E cada um de nós, se a gente olhar para trás, onde é que a gente estava há 5 anos atrás, hoje, 22 de março? Estava em casa, as ruas vazias, né? E com um repertório de incertezas, né? Graças a Deus a gente, como comunidade, foi trabalhando, errou muito aqui, acertou muito ali, teve uma série de polêmicas, mas foi possível passar por tudo isso, né? Então eu acho que a pandemia é um divisor de águas para a humanidade. E o profissional da área da saúde foi fundamental nesse processo, né, Maurício? No dia que a gente abriu o laboratório, foi o primeiro dia, foi dia 18 de março. Primeiro caso. Não, foi o primeiro dia do decreto de fechar o comércio. E foi também o primeiro caso. As instituições de saúde ficaram abertas, né? Intensificou mais. E, Mônica, foi o primeiro dia de caso que nós descobrimos em Foz do Iguaçu. Uma moça de 33 anos tinha voltado de viagem, acionou, fez os exames e o resultado foi no dia 18, nosso primeiro caso de Covid. Reconhecido, né? Reconhecido, exatamente. E também vocês começando os trabalhos. Né? É um desafio gigantesco. E eu acho também, até quero mandar a bola aqui para o Maurício, que acho que a ciência também foi colocado muito em foco e isso é muito importante, isso é muito bom. Não tivemos esse novo marco, digamos, pós-pandemia, durante a pandemia e pós, dessa valorização maior da ciência. Foi colocado em foco e em xeque também, né? Porque houve um quê de fundamentalismo ligado à política. E dos dois lados, não é de um lado só, tá? Então, se você visse a opinião do sujeito em relação a como manejar a pandemia, você sabia o partido dele, entendeu? Né? Exato. Então, assim, nunca se falou tanto no assunto. Por outro lado, nunca a coisa foi tão superficial e até algumas vezes leviana, sabe? Até hoje a gente vê esse tipo de questionamento e tal. Por exemplo, até 2020, se você falasse em vacina, aquecia o coração de todo mundo, né? Sim. Né? As vacinas salvaram a humanidade. Mas hoje em dia tem gente que não está vacinando os filhos, sabe? E não estamos falando nem de Covid, estamos falando de outras vacinas. Vacinas. Essa nova geração então não vacina os filhos. A contra-informação que a gente fala, né? Informação errada. Por outro lado, muita informação correta teve que, né? Também se reforçar os cientistas. Por outro lado, assim, coisas fabulosas ocorreram. Fabulosas. Um monte de publicações científicas abriu. E mostrou-se a importância e o avanço da ciência, né? Desses pesquisadores. Assim, os trabalhos que você eventualmente podia não conseguir antigamente, tinha que pedir para o autor e tal. Perfeito, abriu-se. Estão abertos na internet à vontade, né? Então isso tem, enfim, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Pró e o contra. Perfeito. Mas foi assim. Maurício, antes da gente avançar, eu gostaria que ele falasse um pouquinho também desses avanços, né? Você está desde 98. Fala um pouquinho mais sobre esse avanço da saúde, até das análises clínicas aqui na nossa região também, porque a gente teve muitas mudanças. E aí até a gente vai entrar em tecnologias, em avanços que o laboratório traz também. Eu me formei em 92,
tá? Em 92, o que você tinha disponível, o repertório de exames que você tinha era muito limitado comparado a hoje, entendeu? Em 92, um laboratório do interior, como uma cidade do interior como a nossa, ele tinha uma capacidade muito pequena de oferecer a variedade de exames que havia. Hoje você tem uma gama enorme de possibilidades, uma série de tecnologias que vieram para ajudar, né? Por exemplo, a biologia molecular, que trata de você pesquisar nas amostras partículas, pedaços de genes, né? Seja do próprio indivíduo, seja de micro-organismos, enfim. A biologia molecular está aí, é uma realidade do dia a dia, entendeu? Que nem se sonhava antigamente, nem em 98, quando eu cheguei, era uma coisa muito, muito difícil de aparecer. Hoje em dia você tem, por exemplo, os sequenciamentos. Sequenciamento é quando eu pego uma cadeia de DNA, eu pego aquela cadeia e aplico nela uma metodologia que vai lendo letra a letra daquele DNA. Né? DNA é uma grande história construída com 4 letras. Né? E tá tudo ali, a gente está inteiro ali. Mas esses sequenciamentos, especialmente o de nova geração, é uma maneira rápida, custo efetivo e muito eficaz de você detectar e informações genéticas. Inclusive, a gente posso soltar já um áudio também, Por fazendo favor. gancho? Eu sei que o Mo vai soltar um áudio. A gente tem um áudio que a gente separou da doutora Marília Souza, já fazendo o gancho que o Maurício está falando. Mês Lilás, né, do Março Lilás, que é a prevenção do câncer de colo de útero. E quando a gente fala de câncer, a gente fala de prevenção. A doutora Marília Souza fez um áudio, gravou pra gente. Ela é mastologista, ginecologista e trabalha especificamente com câncer de mama. Vamos ouvir, Moa? Nós temos um percentual de mulheres que vêm para prevenção, né? E tem outros que, infelizmente, já detectam uma fase mais tardia, mas com o avanço da informação, do acesso dessa informação pelas mulheres, a gente está cada vez tendo mais pessoas dedicando-se à prevenção, que é o que a gente quer, né? E hoje em dia nós estamos com campanhas maiores sobre isso, né? Nós estamos no mês de março, que é o mês Lilás, né? E ele é dedicado a 3 coisas: a prevenção, o Lilás, né? A prevenção ao câncer de colo do útero. E aí a gente fala da informação da vacina do HPV, que aí a gente já tem uma coisa bem palpável. A pessoa que faz a vacina, ela vai estar imune aí aos subtipos, os subtipos moleculares que vão induzir o câncer de colo uterino. O outro é o amarelo, o ouro, né, que eles falam, tem muita coisa, e outro azul marinho, que significa a prevenção à endometriose, que é uma outra doença bem frequente na mulher, e o outro ao câncer colointestinal, que é também muito prevalente, tanto na mulher quanto no homem. Então, assim, a gente tem tanta coisa para prevenir que hoje em dia tem várias cores, eles chamam de calendário colorido, né? Mas, assim, o câncer de mama, ele é o segundo mais importante, né? Ele perde só para o câncer de pele, não melanoma. Depois vem o câncer de mama. O câncer de colo uterino já era o terceiro, passou para 4º por conta da vacina do HPV e das campanhas aí de prevenção. Então, Maurício, e eu sei que no laboratório tem esse painel de câncer hereditário para mama e ovário. Quer dizer, falou de prevenção, é fundamental. Assim, ela fala sobre coisas diferentes, tá? E eu vou tentar dar um resumo, como é que a gente pode contribuir com esse. Então, assim, primeira coisa, vê que ela fala do câncer de colo uterino, tá? O câncer de colo uterino, você sabe, hoje em dia, com muita clareza, que ele é associado ao HPV, o papilomavírus, e a subtipos moleculares específicos do HPV. Os de alto risco, tem os de baixo risco e médio risco, mas os de alto risco são os principais. E olha aí, a vacinação extensiva da população. Hoje em dia estão vacinando as meninas. Estamos na campanha que começou segunda agora. Segunda-feira. Aqui em Foz. Meninas e pré-adolescentes e tal. Até 19 anos. Vai aumentando. Mas espera-se que o câncer de colo de útero daqui a uns 10 ou 15 anos, por conta da vacina, e não por outra coisa, seja praticamente extinto. Olá, sabe? mães, vacinem seus filhos, né? Então, é muito interessante isso aí.
Nós do laboratório, em relação ao câncer de colo de útero, a gente é capaz de fazer pesquisas por biologia molecular para descobrir se na secreção vaginal, no raspado ali que amostra a área, se existe o papilomavírus e se tem papilomavírus dos subtipos de maior risco. Perfeito. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente pode fazer. Evidentemente, nessa seara aí, o que mais importa mesmo é uma consulta com o ginecologista, uma consulta periódica com o ginecologista e o Papa Nicolau, né, que é o preventivo do câncer, tá? Esse realmente essa é a melhor caminhada para o assunto. Se o Papa Nicolau demonstrar ali alterações específicas que o médico suspeite de HPV, daí a gente pode ser muito útil, tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, câncer de mama e de colo de útero, né? Sabe que mesmo o câncer de mama, ele não é a mesma doença. São diferentes causas, diferentes... É uma coisa assim muito, muito variada, muito complexa, tá? Mas existem alguns casos de câncer de mama que são associados à presença de um gene, tá? Então, quando você conversa com uma mulher e pergunta assim, olha, uma mulher com um diagnóstico recente de câncer de mama, tá? Alguém na tua família teve? Não, minha mãe teve, minhas irmãs tiveram, minha tia, Tem uma história hereditária ali. Tem um grau de hereditariedade, tá certo? E isso normalmente é associado a um gene específico, BRCA1 e 2, no caso específico do câncer de mama. Então, qual é a vantagem de você saber isso aí? Tá? Na maioria das vezes, a mulher que tem câncer de mama tem filhos, tá certo? Então, é muito importante. Veja, se eu sou uma mulher que hoje apareço com câncer de mama, que tem um histórico familiar, que a gente descobre que eu carrego esse gene, tá certo? Se minhas filhas carregarem esse gene, o que eu vou fazer? Eu vou dizer para elas, olha, vocês vão fazer uma mamografia, ao invés de anual, semestral. Né? Vocês vão aprender a se tocar direitinho para fazer o autoexame. Enfim, tem o que fazer, tá? E pode falar com qualquer médico que trabalhe com o assunto. Quando se trata de câncer, se você fizer um diagnóstico precoce, um diagnóstico cedo, você tem uma chance muito maior de você resolver o problema. Entendeu? A prevenção é fundamental, né? O antes, né? Então assim, não é por acaso. Aí ela fala sobre o câncer intestinal, colo retal. Colo retal. Também tem casos, também tem um subgrupo desses casos que são associados à hereditariedade. Então, o que a gente tem hoje lá? A gente tem um painel de sequenciamento genético, tá? Que permite você pesquisar, são 15 ou 20 genes, de 15 a 20 genes, que são associados à hereditariedade. Quando eu digo que um sujeito tem um determinado gene associado à hereditariedade do câncer, não significa que ele vá ter o câncer. Perfeito. Né? É que o risco aumenta. E ele tem uma possibilidade muito grande de hábitos de vidas melhores e aliado a outros profissionais da área da saúde, médicos, enfim, prevenir isso, né? Evitar que isso aconteça de uma certa maneira. Você pode melhorar muito. Claro, isso é muito bom. Mas de tudo, eu acho que a melhor lição que a gente leva é o seguinte. Outro dia eu atendi um sujeito de excelentes condições financeiras, excelentes, tá? E que chegou, eu conhecia ele já de algum tempo, chegou na minha frente assim, parecia muito magro, né? O que você tem? Tô com câncer de colo retal, tá? Aí eu digo, quando é que você fez o diagnóstico? Quando eu fiz o diagnóstico já estava tudo horrível. Eu digo, mas quando foi a tua última colonoscopia? Sabe? Ele já com seus 60 e tal. Ele disse, não, eu nunca fiz uma colonoscopia. Você compreende? Então, assim, como a realização de exames preventivos, ela tem um enorme potencial de resolver...
evitar um agravamento. Com certeza. Você não vai evitar uma doença, mas você vai evitar um agravamento, entendeu? Perceber mais cedo. Tem um controle maior sobre aquilo, né? Dependendo das nossas ações. Então a gente, no laboratório, voltando ao laboratório, tudo que a gente bola, assim, comercialmente falando, são estratégias que ajudem na porção preventiva do cuidado, da atenção, entendeu? E, enfim, a gente acredita muito nisso. São 8h22. Para você que está ligando o seu radinho agora, nós estamos batendo um papo aqui no Medicina e Saúde com o Maurício Pacheco, ele que é bioquímico e também diretor técnico do ALT Laboratório, parceiro aqui da Rádio Clube. E é um grande prazer e uma alegria ter o Maurício aqui, porque a gente consegue abrir um leque muito grande para você que está nos ouvindo. O Medicina e Saúde nasceu exatamente para isso, para prevenção, para falar com o público, trazer profissionais da nossa cidade para que tenham essa proximidade, que tenham esse conhecimento, que a gente tem excelentes profissionais, excelentes empresas trabalhando, e é em prol de prevenção. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, vai lá no laboratório, mas esse exame é muito caro. Mas se você analisar quantas vezes que você investe em estética, né, cuida do dente, vai para academia, e aí você não consegue fazer uma reserva para fazer um exame desses que vai te prevenir e ainda vai ajudar você a mudar até a sua vida. Ter uma consciência. Investimento, é um né, investimento. E todos nós devemos trabalhar nisso, nessa educação e pensando na prevenção, em cuidados. E a gente fica muito feliz que o ALT Laboratório trabalhe com isso e tenha profissionais renomados. E o Maurício ainda se dispor a vir aqui conversar com a gente nesse sábado, trazendo todas essas informações. Maurício, a gente falava no intervalo aqui, antes de começar o programa, que tem um nome específico para esses exames. É isso? É MIT? Como é que é o nome do exame? Não é correlacionado. A gente estava falando sobre o NIPT. NIPT. O que é NIPT? Que é um outro tipo de teste, mas o NIPT é Non-Invasive Prenatal Testing. É o teste pré-natal não invasivo. Tá? Tem muita tecnologia. O NIPT é um teste utilizado para gestações de risco. Sim. Gestações em que a mulher ou o homem já tem uma idade mais avançada, então aumenta o risco de problemas cromossômicos, ou que você durante aqueles ultrassons faz as medidas transnucal, etc., você tenha qualquer alteração suspeita. Então esse é um teste que você colhe o sangue da mãe e através dos pequenos fragmentos de DNA da criança que vão para a circulação dela, você consegue estudar o DNA da criança, tá? É um teste, esse realmente é um teste muito muito poderoso, sabe? Ele consegue responder bastante coisa e sem que você precise tirar a amostra do líquido amniótico, que fica mais seguro. Quer dizer, um risco bem menor, né? A tecnologia a serviço, não invasivo, né? E essa é uma... A gente vê no laboratório, quando o primeiro teste de HIV que eu vi fazer, ele custava um montão. Hoje ele é mais um exame. O NIPT também era um teste muito caro e hoje está ficando cada vez mais custo-efetivo. Perfeito. E sabe que, fazendo um gancho aqui, Cláudio, já que estamos falando desses exames para crianças, para nenês, eu sei também que o ALT faz exames dos vários testes do pezinho. Vamos falar sobre a importância disso. A Cláudia estava falando, quer dizer, você quer presentear alguém que vai nascer um neném, alguém teu, quer dizer, olha lá, um Às ótimo vezes presente. Os avós ficam um teste do pezinho, né? Vamos fazer um quarto maravilhoso. Não que isso não seja necessário. É porque é receber bem, mas quer um presente maior do que você dá isso para uma criança e para os pais dessa criança. Quanta prevenção, quanta dor de cabeça. Porque quando nasce aquele pedacinho de gente, Maurício, tu olha para cima da cama e olha aquele bebê, você diz, meu Deus do céu, isso é responsabilidade minha. É uma coisa séria, né? Assim, existe uma possibilidade enorme de doenças congênitas. Sim. Né? Sejam genéticas, sejam congênitas, porque aparecem ao nascimento e tal. E algumas doenças genéticas, especificamente, quando você age da forma certa, logo no começo da vida, você tem uma possibilidade de sucesso muito maior lá na frente. Tá?
Então esse é o teste do pezinho, né? Uma gota de sangue, você coloca essa gota de sangue num papel de filtro, manda para o laboratório e lá são feitas várias análises. Existem vários testes do pezinho, tá? Desde o mais simples, que é aquele oferecido na rede pública. Aquele logo que você nasce dentro do próprio hospital faz. O próprio hospital faz, aquilo é obrigatório, tá? Sim. E o Brasil, pode falar o que quiser do Brasil, mas nós temos algumas excelências, essa é uma, tá? O Brasil testa, diria que é um dos países que mais, se não um dos países que mais testa isso aqui de forma ostensiva mesmo. Oferecido no SUS. Então, ali você tem uma série de informações das doenças que são as realmente muito mais importantes. Tá. Mas você, então, vai tendo diferentes complexidades do teste pezinho, sempre adicionando marcadores que vão aumentando a capacidade desse teste predizer alguma coisa. Você pode estudar defeitos na função imunológica da criança, pode estudar defeitos genéticos e tudo mais. Até que você tem um pezinho, o pezinho mais complexo, esse é maravilhoso. Lembra do que a gente falava do teste da bochechinha antigamente? Sim. Ele junta tudo em um, tá? Tudo em um só. E ali ele faz um sequenciamento também, um sequenciamento genético, e você consegue detectar então uma série bastante extensa. Chega o quê? Quantos exames mais ou menos? Uns 100 por aí? Mais ou menos? Mais. Está bem avançado. Muito mais. E você... Assim, é difícil dizer assim, quantas doenças, muitas vezes os pais veem, quantas doenças esse teste detecta. Difícil dizer, porque, por exemplo, você pega essa parte, fração genética ou a cromatografia de aminoácidos, ali tem 200 possibilidades, né? Então, o que interessa saber é o potencial, né? E você, quando tem um diagnóstico desses bem estabelecido, você tem margem para trabalhar, para melhorar, ou para não piorar os quadros. Então, perfeito. Assim, falando para a audiência entender, nós falamos do teste para quando a mãe está grávida, que é o teste? NIPT. Mas esse é sob indicação médica. Sobre indicação médica. Né? E mais ou menos é indicado para pessoas que engravidam de uma certa idade maior. Tipicamente, perfeito. E esse teste do pezinho é indicado para todas as crianças recém-nascidas. Tem um período que esse teste possa ser feito ou deva ser feito e depois não dá mais para fazer? Assim, o prazo de ouro para fazer o teste do pezinho é dos 3 aos 7 dias. 3 aos 7 dias. O prazo de diamante é do 3 aos 5 dias. Mas assim, nem sempre é possível você fazer nesse período. Então a gente já colheu o pezinho com 15, 20 dias, sem prejuízo ao resultado. Mas quanto mais cedo você fizer, melhor, evidentemente. Perfeito. Essas indicações a gente gosta de falar, né, Maurício, para a nossa audiência, para a importância dos pais, porque muitas vezes estão ali muito preocupados, né, querem saber realmente como que vai ser a vida adulta do filho. E a gente detectou assim, quando você está no laboratório, você começa a perceber padrões, né? Então, muitas vezes, quando nasce a criança, os avós, os tios, o padrinho, pais também, ligam para o laboratório e querem saber mais informações sobre o teste do pezinho, mas nem sempre está claro para eles o que eles querem saber, sabe? Eles querem uma informação, mas o que o senhor quer saber? Eu queria, sabe, não está muito claro. Então, o que a gente está montando agora um material informativo para entregar, porque a gestante ela vem no laboratório 5 ou 6 vezes durante a gestação. É verdade. Tá? Então a gente vai montar tá em fase de conclusão agora, um material que a gente vai entregar para a gestante. O tempo todo bombardeando ela com essa informação para que ela já fique mais tranquila, eventualmente tire as dúvidas durante a gestação. Né? Isso é primordial, né? É primordial. Quem ama, cuida. A gente sempre fala em relação a isso, né, Maurício? Maurício, hoje dentro do laboratório vocês têm um leque de exames absurdos, né? Como a gente falava nos últimos 5 anos, deu um boom. Aqui em Foz do Iguaçu, eu sei que é muito, né? É difícil essa pergunta porque deve abrir um leque de muitas respostas. Mas no laboratório hoje, qual seria o carro-chefe, assim, tipo assim, o pessoal mais procura esse tipo de exame aqui ou não tem? Na verdade tem um grupo de exames, as determinações bioquímicas, colesterol, glicose, ácido úrico, HDL. Check-ups, assim. Teste da tireoide, próprio hemograma que faz a contagem das células e tal.
Então, esses são os testes de maior volume e utilidade. Mas a gente vê cada vez mais as pessoas, daí o indivíduo, a pessoa física. Sem o médico orientar. Sem A pessoa vai lá por conta própria. Ele bate no laboratório e diz assim, eu quero saber se eu sou intolerante ao glúten. Tá? Ou se eu sou intolerante à lactose, ou como é que estão minhas vitaminas, meus hormônios. É uma coisa assim... Hoje a pessoa se preocupa com... Se você me dissesse há 20 anos atrás que um cara ia bater na nossa porta e perguntar assim, eu não quero... acreditava. E eu até vou fazer um gancho, desculpa, Maurício, assim, falando da intolerância ao glúten. Fala um pouquinho mais sobre esse painel, porque a gente acabou de falar de câncer, né, Clau? Sim. Falamos da prevenção, sabemos que a alimentação é um dos pilares ali para a prevenção também. E essa questão do glúten também tem uma associação com a questão de câncer e tudo, e prevenção. Assim, eu não sei se está muito claro e estabelecido a associação entre câncer e intolerância ao glúten, tá? Mas hoje em dia todo mundo já ouviu falar em dieta inflamatória. Isso, perfeito. Tá? E me parece, eu não sou nutricionista, mas me parece que a dieta inflamatória ela é muito mais associada ao consumo de carboidratos e, sabe, comida processada. Processados. Mas a intolerância ao glúten é realmente um fator de desconforto na vida de algumas pessoas. Perfeito. De novo, se há 20 anos atrás alguém me dissesse que ia ter tanta intolerância ao glúten, eu diria, puta, isso é frescura. Mas não é, a gente vê hoje. Com a possibilidade de você testar, você vê e você consegue testemunhar a melhora na vida das pessoas quando elas param de usar. Não é todo mundo que tem que parar de consumir glúten. Mas o glúten é uma proteína que está presente nos grãos. Farinha, vários grãos outros, mas a farinha de trigo é o carro-chefe. É a maior fonte de glúten da nossa dieta ocidental brasileira, vamos dizer. E algumas pessoas desenvolvem uma imunidade contra o glúten, tá? E essa imunidade contra o glúten, essa resposta imune contra o glúten, ela acaba, além de se ligar ao glúten, acaba se ligando a algumas estruturas do próprio corpo. Esse é o conceito da autoimunidade. Quer dizer, reconhece como estranho, é isso? Reconhece o glúten como estranho e aí produz um anticorpo contra aquilo, é isso? Só que aquele anticorpo, ao invés de grudar só no glúten, ele também vai se ligar às células do próprio pessoa. Perfeito. Tá? E tipicamente com o glúten isso acontece com alguma frequência. Então, normalmente as queixas elas são gastrointestinais, mas tem uma variedade de queixas, tá? Às vezes você tem uma pessoa com enxaqueca que parou de consumir glúten quando descobre que é intolerante ao glúten e ela começa a melhorar ou até melhora ao todo, entendeu? Então não é muito claro se o glúten é o causador de todos os males, metade deles, mas o que é claro é o seguinte, quem tem intolerância ao glúten, ao se afastar do glúten, melhora a vida. Tá? Intolerância ao glúten é uma coisa, doença celíaca é outra. Doença celíaca é uma super intolerância ao glúten. Tá? Então aí sim você tem efeitos que são devastadores. Devastadores é uma palavra meio trágica, mas são bem mais sérios, sabe? E que são ali, ano após ano, a pessoa vai se ressentindo disso. E aí é determinante fazer esse painel. Como é que funciona? É com sangue que faz, Maurício? A gente que não entende. Como é que funciona esse painel? Assim, eu posso dizer que uma pessoa é intolerante ao glúten se eu consigo determinar que ela tem um anticorpo específico, antitransglutaminase do tipo IgA, contra o glúten. Tá? Um anticorpo só. Algumas pessoas não têm, são deficientes de IgA. Isso é comum na população. Outras pessoas... Enfim, tem várias nuances aí que fazem com que seja necessário você fazer um pequeno painel de anticorpos para o glúten. Tá? Mas é com sangue isso? Com sangue, tudo com sangue. Então não é mais aquele negócio, aquele tapetinho que põe nas costas, não, aquilo é outra coisa. Um negócio que põe nas costas, tipo um adesivo, que daí tem lá para vários tipos. Não, aquilo lá é um tapetinho, vai vendo. A pessoa que não é da área da saúde, ela faz umas coisas assim. Coitado do Maurício. Aquilo é um teste de alergia. De alergia ao contato. Desculpa, tá? fiz confusão aqui. Perdão. Bem. Mas gostei da ideia do tapetinho.
Mas, assim, a intolerância ao glúten, o padrão de ouro para ela é uma biópsia. Tá? É a demonstração de um padrão histológico ali na biópsia. Só que biópsia é um procedimento mais invasivo, mais caro e tal. Então, a presença dos anticorpos ela é capaz de demonstrar isso aí. E além da presença dos anticorpos, a gente faz a determinação de uma característica genética, HLA, DQ2 e DQ8. Se a pessoa for positiva para esses aí, ela também tem risco para ser celíaca. Compreende? E isso acaba mudando um pouquinho o manejo. Né? Eu entendo que, assim, é sempre melhor que o paciente vá ao médico e converse com ele sobre isso e saia com o pedido. Mas não é assim que o mundo funciona, sabe? Muitas vezes a pessoa quer chegar no médico já com os exames feitos. E é por isso que a gente deixa esses painéis prontos. Facilitando. E assim, como eu falei, nossa empresa é uma empresa privada que, enfim, tem como objetivo prosperar economicamente. Mas nós temos uma missão. E a nossa missão é tentar trazer um maior número de pessoas para o sistema de saúde. Entendeu? Então, tem um cara ali, por exemplo, que Tigrão. Ele faz o padrão do homem. O Tigrão. O que o homem quer? Se você pode olhar nos consultórios, no sistema de saúde como um todo, se pegar as estatísticas, 2:1, 3:1, as mulheres procuram o sistema de saúde. Eu ia te perguntar isso. Tá? Quem é mais frequente? A mulher. Tá? O homem o que quer? Ele quer ser rápido. Então, ele quer ir lá colher as amostras dele, pegar os resultados e então ir no médico para fazer uma consulta só, para a coisa ser mais rápida, eu preciso trabalhar, não sei o quê. Então, se a gente no laboratório se fechar isso, a gente está fechando uma porta de entrada do indivíduo no sistema. Por isso que a gente mantém esses painéis sempre ativos e sempre em alta, né? Para que as pessoas possam ter essa praticidade e cuidar da saúde, né, Maurício? Eu sou um pouco homem, então, nesse sentido, porque eu também sou prática, eu adorei esses painéis. Eu acho que essa praticidade ajuda muito a gente a cuidar e prevenir na saúde, né? Não, eu acho assim, qualquer coisa que traga o indivíduo atender a sua saúde, olhar para a saúde, especialmente de forma preventiva, é válida, tá? Mas para mim, especificamente falando, não é o que eu faço, tá? Mas é o que eu acho que é melhor. O meu entendimento é que as pessoas ganhariam muito fazendo uma consulta por ano. Ah, sem dúvida. Mas é fundamental. Você não né? faz a manutenção lá do seu carro, compra o carro, não faz a manutenção do seu carro, não tem que ir uma vez ao ano ao dentista. A mesma coisa com o corpo, né? Fazer esses check-ups, essa consulta, prevenção. né? E deixa eu falar uma coisa agora. Quem tem medo de audiência, quem está falando conosco aqui? Porque quem ligou o carro agora está ouvindo essa voz gostosa no rádio. Quem é o convidado do Medicina e Saúde? Quem é, Mônica? É o Dr. Maurício Pacheco, fiquei sabendo. Isso, o diretor técnico do ALT Laboratório está aqui conosco nessa manhã de sábado, primeiro sábado de outono deste ano. Você gosta de outono, Maurício? Gosta assim mais de outono? Da primavera. Amo outono. Gosta também, Mônica? Eu adoro. Eu gosto de todas as estações, pra falar a verdade. Calor eu não Mas gosto. tem uma coisa que eu não gosto e eu queria falar sobre isso. Eu sei que o Mo vai soltar mais um áudio agora. E quem tem medo de agulha, eu tenho, mas a gente precisa perder esse medo. Eu sei que no ALT ele tem um venoscópio, que é um aparelho, a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre isso, que ajuda muito a você não ter medo, você se cuidar, que hoje a tecnologia está avançada. Vamos ver esses biomédicos lá do laboratório. Passou pela experiência. Durante o procedimento de coleta, você já foi furado 2, 3, 4 vezes? Aqui no ALT, nós temos um dispositivo chamado venoscópio. Esse venoscópio nos auxilia muito durante o procedimento pré-coleta. E onde a gente utiliza ele? A gente utiliza ele para visualizar com facilidade a veia do paciente. Então, aqueles pacientes que têm acesso difícil ou veias mais profundas, ele é utilizado como um visualizador de veias. A nossa equipe é altamente especializada na coleta, porém tem alguns casos que a gente acaba precisando usar do venoscópio, seja em crianças, idosos, ou tem pessoas que realmente têm um acesso mais difícil, uma visualização mais difícil, ou até
tato fica mais complicado em algumas pessoas. Maurício, sensacional. O que é esse venoscópio? O venoscópio é um dos primeiros aparelhos de realidade aumentada, tá? Então ele é um equipamento que fica aposto sobre o braço, né? E ele, ao mesmo tempo, ele emite uma radiação infravermelha. Uma outra parte do equipamento lê essa radiação infravermelha e uma outra parte do equipamento projeta a luz ali, então você praticamente consegue enxergar o caminho, Um mapa. o caminho venoso, né? Que legal. Ajuda muito, ajuda bastante e ajuda a encontrar a veia e principalmente saber para que lado que ela vai, porque às vezes a coisa é meio confusa, assim, na anatomia. As anatomias não são todas iguais. Né? Deveria ser, né? E é vivo, né? E é um organismo vivo, né, Maurício? Não sei como é que esse povo tem medo de agulha, né? Eu também não. Eu tenho, mas eu vou, porque eu sei que tem que se cuidar e tem que fazer exame. Mas sabe que em relação à coleta de sangue, tem algumas coisas que a gente foi aprendendo com o tempo, né? A primeira é a seguinte: é fácil falar, difícil fazer, mas é verdade. Quanto mais tranquila a pessoa estiver, mais fácil vai ser o procedimento de punção. Então a gente vê que criança que vem em pânico vai ser mais difícil. O adulto que já teve experiências hospitalares anteriores vai ser mais difícil. Mas enfim. Mas uma coisa a gente vê em Foz do Iguaçu que é muito particular. No verão, especialmente, tá? Quando a maioria dos exames a gente pede um jejum, mas é jejum de alimento e não de água, tá certo? Então, às vezes... Que a água é para cirurgia, não para exame. O pessoal confunde isso, inclusive essa que cheguei um dia quase desmaiando lá, preciso tomar água, faz exame rápido. Então, mas às vezes quando a pessoa fica... Tem gente que leva isso a sério, a risco. Fica 12 horas sem comer e sem tomar água. Sem comer tudo bem, mas sem tomar água ela chega desidratada no laboratório. Então fica mais difícil colher. Idoso, então, é um risco sempre maior. A gente... Estou aproveitando aqui para passar essa ideia para as pessoas. Isso a gente ótimo. sempre tenta falar para o paciente, mas às vezes o paciente está um pouco distraído e ainda assim chega. Então, hoje em dia, quando a gente vê uma pessoa com acesso difícil, a gente pergunta: quanto tempo não toma água? Pô, eu estou desde ontem à noite. Então, vai tomar uma aguinha e então depois a gente vai coletar, porque senão não pega. Mas, voltando ao venoscópio, é um aparelho muito bacana, não resolve 100% dos casos, mas ajuda demais, tá? Ajuda a gente a enxergar a veia, ajuda a gente a saber para que lado que ela vai, porque às vezes você está com a veia aqui, você funciona aqui, mas logo aqui ela faz uma curva, então você sabe? Então ajuda nisso, mas principalmente ela ajuda a passar uma confiança para o cliente que... Tipo, não vão errar agora. Sabe? E ele fica... Realmente isso melhora muito. Mais conforta a pessoa. Mas se isso, você que está nos ouvindo, se isso não te convenceu, né, que o ALT tem esse diferencial, esse cuidado, eu acho que a gente pode falar aqui que tem um outro diferencial. Café da manhã, depois do exame. Que café gostoso. Eu já tomei um café lá. Cláudia. Nossa, delícia. Vem frutinha, daí vem um carboidrato, vem um cafezinho, tem uma manteiguinha, tem geleia. Vou ter que ir lá, vou fazer meu check-up. Maurício? E se não convence por isso, convence pelo café da manhã. Agora, se não convencer pelo café da manhã, tem também a precisão. Eu acho que isso é o fundamental, né, Maurício? A precisão, porque você tem que retornar, fazer o exame novamente, porque não foi preciso. É complicado isso. Você sabe que os resultados de laboratório estão sujeitos a Mônica sabe melhor, estão sujeitos a uma série de interferências, tá? Existem as interferências antes de fazer o exame, depois do exame, durante o exame, assim vai. Mas o exame começa antes, né, Maurício? Começa antes. E, enfim, o nosso serviço, a gente está sempre atento a essa condição de oferecer um resultado que seja realmente significativo, tá? Então, você, por exemplo... um bom preparo do paciente Processos. é fundamental, tá? Você saber o que o paciente toma
de medicamentos. De medicamentos é fundamental. Você às vezes você necessita pedir uma nova amostra para confirmação. É chato, mas é fundamental. É preciso, sabe? Fazer diferença. Então, você escolher parceiros e tecnologias que realmente façam diferença também, entende? Então, assim, é uma coisa muito abrangente, mas eu tenho para mim que a gente consegue entregar o que há de bom disponível hoje no mercado para o cliente, em termos de apuro tecnológico, assim, metrológico, vamos dizer. Sim. E agora, eu posso ter o melhor exame. Se o paciente não está bem preparado, não serve para nada. Se ele não é entregue de forma pontual ou de forma efetiva clinicamente, não serve para nada, entende? Então é aquele negócio, nós trabalhamos processos, o tempo todo processos. Tá? E parcerias, né, entre os profissionais ali envolvidos na área da saúde. Falando em processos, Maurício, a gente teve, eu tive o ano retrasado, eu tive chikungunya. Eu desenvolvi um quadro de febre, de dor no corpo e tal, e aí fiquei com aquele negócio, né, é gripe. Não, agora, será que é dengue e tal? A importância de fazer o exame para saber da doença, porque depois desse problema, você vai ter lá na frente um desdobramento, né, que a chikungunya dá. Eu queria que você falasse exatamente isso para a nossa audiência, mas especificamente, por exemplo, assim, passou o período que tem aquela janela que você faz o exame que vai detectar que você está com aquele problema, ou com a dengue, se depois que passou esse período tem como fazer, tem como descobrir, até mesmo para tratamento, para entender qual o problema que você assim, teve? No caso da chikungunya em particular, chikungunya, a dengue e a zika, só que zika não tem muito na nossa região. Nem espero que tenha. Espero que não tenha também. Mas chikungunya e dengue é a nossa realidade. Verdade. Tá? São arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti. Tá? Então, assim, o quadro inicial dessas doenças é muito parecido. O sujeito vai ficar com febre, um pouquinho de dor no corpo e tudo mais. E aí você tem, a partir do momento, é possível que você tenha diferenças no curso da doença, tá? A dengue é a dengue, como a gente conhece, ela tem suas implicações, ela pode agravar. Antigamente chamava hemorrágica, hoje se chama de dengue grave, né? E a chikungunya tem outra forma de incomodar a gente, né? Então, assim, quando a pessoa... Mas hoje você tem, assim, cada 100 ou mais casos, você tem um de chikungunya, entendeu? 1 para 200, 300 de chikungunya para dengue. Então, a rigor, aquele quadro clínico, na época da dengue, deve ser dengue. Mas eu gosto muito de perguntar para a pessoa o seguinte: você tem dor articular? Você tinha dor articular? Nossa! Tá? Entende? Então, quando você tem dor articular, a chance de ser chikungunya é maior. Então, é preciso testar para chikungunya. E às vezes você pode ter infecção pelos dois ao mesmo tempo. Mas é preciso testar para chikungunya. Tem gente que tem dengue e chikungunya junto. Pobre Deve alma. ser um parque de diversões. Mas assim, existem testes específicos que você pode aplicar nos primeiros 7 dias. E a posteriori também tem testes que você pode aplicar para ver se aquele quadro passado era chikungunya, tá? Inicialmente você pesquisa o material genético do vírus da amostra. Extremamente sensível, uma informação de ouro, tal, mas é uma janela. Depois você pesquisa a presença de anticorpos anti-chikungunya, tá? Então, tudo é possível. Agora, se eu tivesse contato com chikungunya, se eu fosse portador, eu queria saber na primeira semana. Porque tem o que fazer na primeira semana para evitar aquele desdobramento longo, sabe? Não digo, se não evitar, pelo menos melhorar o quadro. Você ficou quantos meses lembrando que teve chikungunya?
Quase um ano. Quase um ano. Quase um ano. Eu tive que procurar uma reumatologista porque não tinha condições. E é uma coisa, assim, para quem está nos ouvindo, é uma coisa que é inexplicável. Quem tem, se a gente conta para a pessoa diz, não, se é dengose. Se alguém me contasse, eu ia dizer, não, imagina, olha, pessoa mole, né? É realmente uma coisa horrorosa. E a importância de fazer o exame, porque se você não sabe o que é, lá na frente você começa com essas dores articulares e tal, você vai confabular um monte de coisas. Vai ficar, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, o que eu estou acontecendo comigo? E, na verdade, é o reflexo da chikungunya. Esse quadro viral agudo, os primeiros dias de infecção de dengue, pode ser uma gripe. Exato. A cara que a gente sente é de uma gripe, ou Covid, ou enfim. É muito difícil, você tem que também pensar no que está acontecendo no entorno. Exato. Tá? E, então, agora nós estamos diminuindo o risco de dengue. Está passando a temporada da dengue. Sim. Esse ano a gente está de parabéns. Mas também e o lembrar calor que tem a teve, vacina também. Tudo, né? E lembrar que tem a vacina e também é interessante isso que o Maurício falou, por exemplo, Cascavel tem muitos casos de chikungunya, então tem que ver realmente o entorno onde está, né, esse paciente. Como é que está o padrão epidemiológico. Cidade de Leste também teve muitos casos, né? Então, aqui no bairro Maracanã, por exemplo, teve alguns casos também, a nossa vizinha teve, alguns da emissora também tivemos, então, quer dizer, estava circulando por aqui. O que eu sempre falo para as pessoas, e que, sabe, se alguém aparece com dengue ou chikungunya, todo mundo tem que usar repelente, mas essa pessoa que tem que usar mais do que os outros, entendeu? É importante essa dica, né? A gente falar aqui, né, Maurício? Então, quem está com o problema lá, tá com a chikungunya ou com a dengue, é você que deve usar, porque se o mosquito picar em você e picar em outra pessoa, pronto. Claro. A bagunça tá feia. Pensar no entorno de todos. Essa semana foi um amigo meu que estava com sintomas gripais. Ele tem idoso na família. Tá? Tem criança na família, e ele estava, sujeito muito responsável, ele estava bastante preocupado em, né, eu preciso saber o que eu tenho para qualquer coisa eu saio de casa alguns dias. Enfim, não deu, a gente fez um teste, um painelzinho com influenza, Covid e vírus sincicial respiratório, tudo negativo, que eram os mais importantes. Daí ele disse, o que eu faço? Eu digo, use máscara, né? Você está sintomático, você usa máscara em casa. Ai, que legal isso que o Maurício está falando. A gente lá em casa tem esse costume. E você sabe que o oriental tem muito, né? Você tá com gripe, tá com algum sintoma, eles colocam máscara. Eu acho que isso deveria ficar. Pensando no outro. A gente tem, lá em casa a gente tem essa educação. E eu acho que a gente deveria implantar também. Você tá com gripe, coloca máscara. Você vai pro trabalho, tá gripado, passa, porque senão você vai passar pro outro. Independente se é dengue ou qualquer coisa. Em casa eu coloco também. Claro. E isso evita muito de passar. Principalmente quem tem idoso, criança, né? Com certeza. E tem mais uma pergunta. Será que dá tempo aqui, Cláudia? Bora, vamos lá. Olha só, Maurício, sobre a trombose, né, que é uma doença comum aí no Brasil, os casos têm aumentado muito nos últimos anos. Só em 2023, a média de internações diárias por trombose venosa foi de 165, um recorde. E eu sei que, inclusive, o Dr. Talismar, que é hematologista, foi um dos entrevistados do Medicina e Saúde aqui da gente, né, e a doutora Alessandra, e eu sei que vocês têm um painel também de trombofilia. Como é que funciona isso? A trombofilia é um estado hipercoagulável. Tá? Então, assim, o sangue circulante do indivíduo, ele está sempre mais propenso a montar coágulos dentro dos vasos. Tá? Então, quando você tem um coágulozinho que está no teu sistema vascular, que vai parar no pulmão, é uma embolia pulmonar. Quando ele para aqui na batata da perna, por exemplo, é uma trombose venosa profunda. E assim tem vários. Você tem também quadros de abortos de repetição por trombose. Por trombose também. Tá? E por trombofilia, na verdade, perdão. Então, assim, o estabelecimento da causa da trombofilia pode mudar tudo, entendeu? Às vezes com suplementação vitamínica você melhora, às vezes com uso de anticoagulante específico, enfim. Então, a gente montou, às vezes, mais uma vez, o sujeito chega assim, olha, eu queria... E dessa vez alguns médicos também fazem, sabe? Não é da especialidade deles. O que eu faço para trombose?
Então a gente tem algumas... temos Painel. 2 painéis para trombose venosa, um mais extensivo e o outro mais simples, que permitem, a partir da análise daqueles resultados todos, na grande maioria dos casos, estabelecer a causa. Estabelecida a causa, daí fica fácil para o médico trabalhar com isso, né? Entendeu? Ô Maurício, para quem está nos ouvindo na correria do dia a dia, Mônica, antes disso, vamos mandar um abraço, porque eu acho que dá tempo ainda. O pessoal da farmácia, eles estão assistindo. Saúde e vida, né? Isso, saúde e vida, eu sei que estão aí. Um beijo para vocês, obrigada pela companhia. Maurício, eu queria que você falasse para a nossa audiência, né, para quem está aí nos acompanhando, porque a vida é muito corrida. Nos últimos anos, a gente, né, acelerou. Nós achamos que a gente é um Ayrton Senna da vida, o pezão é acelerado, todo mundo com a vida super rápida, vai lá, consulta, tá com uma dorzinha, vai lá, consulta, o médico prescreve um remedinho para passar a dor, mas diz, olha, eu preciso dos exames para a gente ver o que é. Daí vai para casa, vai lá e coloca dentro da gaveta os exames, porque tá na vida corrida, amanhã eu vou, depois de amanhã eu vou, e de repente passa o tempo de retorno de consulta, não fez o exame. Eu sei que no ALT Laboratório, eu gosto muito de falar disso dentro do Bom Dia Clube, que eu acho que faz toda a diferença. Tem como ir no laboratório, colher um material antes da consulta, porque daí depois só vai e manda os exames? Como é que funciona isso? Esse é um serviço que a gente oferece para o pessoal que vem do Paraguai, que às vezes ele está com o calendário meio curto. E às vezes ele vem de lugares a 200, 300 quilômetros de distância. Sim. Então ele vem de manhã cedo, a gente colhe alguns materiais dele, ele vai até o médico e depois o médico solicita os exames e a gente verifica. Normalmente aquilo que a gente colheu permite fazer tudo, né? Às vezes não é possível também. Você não consegue adivinhar alguma coisa muito específica. Sim. Mas de toda forma, esse é um bom serviço, tá? O que eu acho mais legal, que eu digo para meus amigos, é o seguinte: saiu do médico, tira uma foto da requisição e manda para a gente lá. Porque daí o nosso pessoal de atendimento vai entrar em contato, faz o orçamento se for o caso, pega o número da carteirinha e faz a liberação. Sabe? O chato para o cliente, hoje em dia, antigamente você era de um convênio qualquer, a gente pegava a requisição, cadastrava ali, estava liberado. Hoje em dia você tem que entrar no site, colocar, recebe um token, é um processo todo complicado. E às vezes o cara tem que ficar ali meia hora nesse atendimento, esperando. E isso dificulta. Mas, a gente tem o WhatsApp para isso, né? Exato. Como diz um amigo meu, eu pago a internet para isso. Então, com toda a calma, com toda a tranquilidade, você na véspera, na antevéspera, você vai preparando tudo, de forma que quando você for no laboratório, chega lá, bom dia, sou fulano de tal, já está tudo cadastrado, colhe o sangue, toma um cafezinho e vai embora. Exatamente. Tá? Então tem essas possibilidades, né? De tirar o material antes, né? Principalmente se você já tem mais ou menos o que você acha que o médico vai te pedir, facilita a sua vida. Depois, se precisar, é só uma passadinha rápida, porque já está tudo organizado, já tem o teu cadastro tudo feito. E tem o WhatsApp que também facilita muito. Eu acho que isso para nós no dia de hoje, que a gente está tudo muito corrido, eu não sei por que pressa é essa, né? Não vale a pena ter pressa, a gente precisa viver o processo, isso faz a diferença, né, Maurício? Principalmente no cuidado com a saúde, mas a importância de você não engavetar um exame, de você não, né? Agora eu tomei esse remedinho, tá tudo bom, esquece e deixa. Depois lá na frente vai começar tudo de novo. Eu posso contar um segredinho? Bora. A gente está montando uma unidade no Paraguai. Olha, que bacana. Para poder atender o pessoal. Em primeira mão. Primeira mão. Que bom, atender onde o que vai pessoal ser, lá. Maurício? Ainda estamos definindo o endereço. Sim, o local. Tá? E esse ainda é um segredo estratégico. Tá? Mas a gente espera terminar esse ano já operando lá. E vai facilitar muito o alcance da comunidade que está lá para cá, porque a ponte dificulta muito a chegada da clientela. Você vê, isso é maravilhoso, né? A gente ver acesso à saúde, né? Laboratórios, a gente acabou de mandar um beijo lá para a farmácia Saúde e Vida, que é uma farmácia de manipulação. Isso também, né, Maurício, é uma coisa maravilhosa que a gente precisa fazer com que as pessoas conheçam mais, tenham mais esse entendimento. Individualiza, personaliza, né? Mais ou menos como é o que o Maurício está trazendo aqui, né? Exatamente. Essa individualização, né? Exatamente. Maurício, não temos tempo para mais nada. Sua mensagem para a nossa audiência, e antes disso eu quero agradecer imensamente o carinho da sua presença aqui. Sei que a sua agenda é super corrida, você veio aqui conversar com nossos ouvintes, trazer para nossa audiência esse esclarecimento, né, falando sobre os cuidados.
E o laboratório eu acho que 50% do caminho de quem quer procurar se cuidar é um laboratório. Bem, para mim é uma satisfação estar aqui, uma honra também. E eu vi o programa nascer, né? Exato. Olá. Exato. Então é uma satisfação enorme poder falar para as pessoas. E assim, se a gente puder deixar uma mensagem, é a mensagem da prevenção, sabe? Quanto melhor você comer, quanto mais exercício você fizer, quanto mais os exames preventivos você fizer, a tua vida vai facilitar demais, né? E sem aquela patrulha do não faça isso, não faça aquilo, faça o que tem que fazer. Entendeu? E a gente sabe o que é que tem que fazer. Né? Sem exageros, né? Nem demais por cuidado e nem também o desleixo. É né, isso Maurício? aí. É isso. Mônica? É isso, né? Agradecer a presença do Maurício aqui, porque é uma honra para a gente contar com ele, com o bioquímico que tem essa experiência enorme e que faz esse trabalho lindo na área da saúde. Então, que prazer. É isso, então vamos embora, mas não antes sem agradecer a CIOP, que é o Centro Integrado de Oncologia do Oeste do Paraná, a clínica especializada na prevenção, diagnóstico e também tratamento do câncer, e ainda também faz infusão de medicamentos para tratamento de doenças através de uma abordagem multidisciplinar de uma equipe médica qualificada, realiza consultas, procedimentos, diagnóstico e ainda está localizada na rua Tarobá. Para você agendar a sua consulta através do WhatsApp é aqui, 459-9822-0022 e ainda oferecimento também de ALT Laboratório. Inovação, precisão, cuidado em cada detalhe. Maurício, qual é o WhatsApp de lá? Porque aqui no meu relatório não tem. Você lembra? 45-98822-3010. Esse é o telefone que você deve ter aí gravado no seu celular. Porque você fez a consulta. 8822-3010. Exatamente. Você fez a sua consulta, tira a foto, manda para lá e já está resolvido. A gente vai resolver. Eles resolvem, você não precisa se preocupar com nada. Assim a gente encerra mais um Medicina e Saúde. Alguma orientação, algum último desejo no final? Não Bom sou final a de Xuxa, semana para todos, se mas cuidem. Querem mandar um beijo para alguém? Para minha mãe. Que a esposa vai estar ouvindo, vai ficar magoada. Bom final de semana para todos e se cuidar. Isso aí, que o outono venha cheia de coisas boas, né, de muita energia boa, mas principalmente de muita saúde. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, tomem muita água, usem protetor solar e dirijam com responsabilidade. Tudo de bom, fiquem com Deus em pé. Tchau.